Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula relacionada à disciplina 2. É a nossa segunda aula, onde iremos identificar melhor, conversar um pouquinho melhor sobre as atividades que relacionam o bloco 2 da disciplina 2. Então, lembrando que o nosso módulo 2 está aí em vigência, iniciado no dia 12 de março, e temos aí uma previsão de término já com a finalização no dia 9 de julho, tá? O tema da nossa disciplina número 2, na qual estarei fazendo esse vídeo, é investigação para o ensino de ciência, e temos aí como formadoras eu, a professora Graça Regina Matias e a professora Neide Pinheiro. Então, aí o objetivo dessa nossa videoaula é detalhar mais um pouquinho sobre esse bloco 2 da disciplina 2, módulo 2, né? Bom, a disciplina como um todo, ele conta com 6 atividades ao total e é dividido em 2 blocos, né? O primeiro bloco, que está finalizando agora, finalizou agora no dia 23 de abril. A gente tem aí esse período aí de 6 semanas para realizar 2 atividades. E agora, nesse segundo bloco, que ele conta aí de 8 semanas, a gente tem aí iniciado a partir do dia 23 de abril e vai até o dia 18 de junho, onde a gente vai ter aí 3 atividades a serem realizadas, totalizando aí 30 pontos, onde a gente vai compor aí as últimas atividades, ficando apenas uma atividade reflexiva, uma atividade mais de avaliação realmente do módulo relacionado, então, à atividade final, que vai estar disponível a partir do dia 18 de junho. Então, teremos esse segundo bloco e o objetivo desse vídeo é detalhar esse bloco 2. Bom, dentro desse bloco 2, a gente tem aí o nosso segundo webinário, que estamos aí com a data agendada para o dia 8 de maio. Fique atento aí ao AVA, aos nossos canais de comunicação, na qual vai ser enviado o card. Lembrando que o nosso webinário será no nosso canal do C10, lá do YouTube, né? Também, conforme a gente discutiu na nossa aula inaugural do módulo 2, a gente vai ter uma conversa com as formadoras, comigo, a professora Graça, a professora Neide, onde a gente tem encontros, que na verdade são encontros opcionais. Caso vocês queiram discutir, conversar um pouquinho, é uma maneira da gente manter esse diálogo, formadores com vocês cursistas. Então, a gente vai ter aí 2 oportunidades de encontro. A primeira é no dia 4 de maio e a outra no dia 6 de maio. Então, a gente tem desses 2 turmas, vamos dizer assim. Você escolhe o melhor dia, o melhor horário que te adeque e pode estar participando. É um encontro assim mais de bate-papo, Vai estar eu e a professora Neide dialogando com vocês, uma forma de facilitar a interação, tirar dúvida, tá? Lembrando que a gente tem aí os nossos encontros virtuais com a nossa data base, que a gente sempre deixa no sábado como data base, no dia 29 de maio e no dia 19 de junho, que compõe aí o nosso segundo bloco, com seus tutores, que vai poder realizar, então, direcionar melhor vocês para o dia que ficou combinado esses encontros. Possa ser que haja uma modificação nessas datas, no número de encontros, a depender realmente do seu tutor. Tá? Então, fique de olho nos seus grupos, bem como no ambiente virtual para a realização desses encontros. Então, só para lembrar aqui, o nosso canal, nossa apresentação do nosso módulo, traz já um resumo, de todas as atividades. Então, a gente vai aí falar um pouquinho nesse vídeo da atividade 3, 4 e 5, que basicamente é a continuação do desenvolvimento dos cadernos temáticos, que é o qual eu vou me debruçar no nosso vídeo de hoje. Todo o material pedagógico para ser trabalhado já está lá dentro da nossa apresentação, onde você encontra aqui os modelos dos cadernos temáticos, o material de referência. Você pode consultar o site da BNCC, que você direciona exatamente com palavras-chave. Você pode consultar
as competências, as habilidades que mais mobilizam, né, de acordo com a sua temática escolhida. Aqui também algumas dicas de site com material de referência, né, da SEC, com alguns cadernos de apoio à aprendizagem, apelo, alguns roteiros. E o nosso fórum, né, o nosso fórum que você pode fazer o diálogo diretamente comigo, a professora Neide, né, através do nosso fórum de dúvidas e também no fórum de apresentação, onde a gente sempre está colocando algumas informações novas relacionadas ao desenvolvimento do nosso curso, ok? Então aqui, mais uma vez trazendo, né, a estrutura dos cadernos temáticos. Então, a gente tem aí, ao todo, 4 cadernos temáticos a serem confeccionados pela equipe, né? Lembrando que vocês verifiquem, né? Dialoguem com seus tutores para identificar melhor o número de equipes. O importante é que tenhamos, então, 4 cadernos temáticos, ou seja, um caderno temático, pelo menos, para cada polo, né? Então, eu tenho aí a formação, vocês vão fazer as formações dos grupos de trabalho e o que se sugere é que trabalhe com esse mesmo grupo, né, de uma forma colaborativa, de uma forma síncrona. Eu vou dar uma dica também agora no final do vídeo, de uma forma de fazer essa colaboração de forma síncrona, né, nesse momento remoto que a gente vivencia. Temos aí muitas questões, horários diferenciados por conta das aulas, nesse retorno remoto às aulas. Então, assim, é uma dica bem interessante para se trabalhar de forma síncrona com a sua equipe. Então, a gente tem aí um caderno temático, utiliza esse modelo que foi disponibilizado lá nessa guia apresentação, e a gente tem aí um caderno para cada eixo. Né? Dentro desses cadernos, a gente ficar esses itens, né? A apresentação, o objetivo, o conteúdo mobilizado, habilidades relacionadas, né, então, aos documentos norteadores, questão, problema, desenvolvendo o tema, proposta de atividade, ciência na rede, né? A ideia é trazer recursos didáticos que possam enriquecer essas atividades, a intervenção social e as referências utilizadas, né, para realizar esse diálogo. Então, essa é a estrutura que é comum a todos os cadernos temáticos que vocês irão estar confeccionando. Detalhando melhor, né, cada item desse. Então, no primeiro item de apresentação, a proposta é que você faça uma apresentação breve do caderno, justificando a sua escolha, né, trazendo a importância de trabalhar essa temática de acordo com o tema escolhido pela equipe. Na verdade, esse item compõe a atividade 3, né, que é a qual eu vou estar explicando na próxima slide, né, na próxima lauda. O objetivo desse caderno, quais são o objetivo dessa atividade, o conteúdo que está sendo mobilizado. Então, você vai indicar aqui qual é o conteúdo que está sendo mobilizado, as habilidades, né, e como base a gente traz aí a BNCC, e também o currículo Bahia como referencial, e também o currículo Sergipe para aqueles polos que estão localizados aí nessa região. Depois a gente pede para você identificar a questão problema que vai ser investigada, um desenvolvimento do tema, que você pode trazer um texto, fazer esse diálogo com o aluno, né? É sempre interessante propor esse diálogo, algo reflexivo. Traz uma proposta, então, no item 7, da atividade, e aí se você quiser fazer mais de uma atividade não tem problema, mas o que se pede é apenas pelo menos uma atividade ao longo do desenvolvimento desse tema. Então, atividades que envolvam ações, pode estar aí detalhando nessa proposta, né? E caso como a gente tem aí, né, uma possibilidade de integração em rede, você pode estar fazendo. Então, por exemplo, caso o aluno possa assistir um vídeo relacionado àquela temática, você coloca no item 8, né? Recursos digitais, vídeos, jogos, simuladores, que possa ajudá-lo a realizar a tarefa que está sendo solicitada. Mas a atividade em si, né, principalmente por conta da nossa realidade, onde o aluno tem pouco acesso à internet, então seria interessante que essa atividade ela não precisasse necessariamente para o seu desenvolvimento, a atividade principal, que tivesse esse acesso da internet. Então, essa é a proposta desse caderno temático. É você desenvolver um tema
como se fossem algumas aulas, baseado aí nas reflexões das atividades investigativas, a gente vai montar o nosso caderno, né? Onde você traz aquele tema e aí a partir desse tema você desenvolve essas questões. Nos últimos tópicos a gente pede uma intervenção social. Então, por que isso é importante? Qual é a importância de trabalhar esse tema para a sociedade, para a minha localidade? Né? Então, essa é a proposta, é fazer com que o aluno faça uma reflexão sobre a importância daquela temática ao longo sua proposta da sua comunidade, né? Trazer aquele tema para a vivência daquele aluno, partindo da realidade, né? De forma contextualizada, isso é muito importante. E o último ponto, as referências aí que vocês utilizaram para relacionar essa temática. Lembrando que essa é uma produção autoral, né? Então a gente pede aí cuidado nessa escrita, isso vai ser também contabilizado, né? Como critério de avaliação, né? Para desenvolver a atividade. Então essa é a proposta da formação desses cadernos. E ao longo das nossas atividades do bloco 2, a gente vai trabalhando etapas para o desenvolvimento desse caderno. Só que frisando, né, o material de referência que está disponibilizado lá, como eu mostrei no nosso guia de apresentação, que é a Base Nacional Comum, existe já o texto e também você pode fazer a consulta online através de palavras-chave, o documento do Currículo Bahia e também o Currículo Sergipe, que vocês podem estar aí observando para identificar melhor os conteúdos que vão ser mobilizados, competências, habilidades que estão sendo mobilizados, trazendo então para o seu caderno. Essa, né, atividade, a primeira atividade desse bloco, que seria a atividade número 3. Então, na atividade número 1, na atividade 1 e 2, vocês fizeram a reflexão sobre o material construído por vocês. Na atividade 2, a gente pediu que vocês fizessem uma reflexão das AIs que estavam construídas, os temas que trabalhados pela equipe nos cadernos temáticos, né? Então, você tem aqui, na atividade 3, é a apresentação desses cadernos. Então, lembrando que cada equipe vai construir os 4 cadernos, um por eixo temático, e a ideia é trabalhar esse texto, né? A apresentação desse texto. A gente sugere que seja no máximo 2 laudas, né, utilizando a formatação sugerida para a construção dos cadernos. Então, aqui a gente já vai, a partir do tema que vocês vão desenvolver, construindo os itens. Lembrando que quando vocês fizeram a escolha do tema, vocês já têm alguns elementos como objetivos, a própria justificativa, que já pode entrar, né, dentro do seu caderno. Já faz parte do seu caderno. Então, a partir daqui, você pede nesse primeiro texto, que seria a apresentação desse caderno, fazer um resumo detalhado desse caderno. O que você pretende fazer, qual é o objetivo, aí você destaca o objetivo lá no item objetivo, a importância daquele tema de investigação, né, onde você depois vai selecionar a questão problema ao longo das atividades aí 4 e 5. Né? Então, a atividade 3, a ideia é trazer 4 textos colaborativos relacionando os cadernos, um para cada eixo. Então, você vai fazer uma apresentação para o caderno vida, uma apresentação do caderno do eixo ambiente, do caderno universo e do caderno tecnologia. Então, são 4 textos, cada texto vale 2,5 pontos, totalizando 10 pontos no. Só lembrando aqui que você pode consultar, né, a sua atividade descrita no cronograma da disciplina 2. Lembrando também que essa proposta de prazo aqui é de forma organizada, para que você mantenha uma organização, uma rotina, mas que o prazo final para enviar a atividade continua sendo ao término do bloco, ou seja, dia 18 de junho. Mas como é algo que a gente está construindo aos poucos, a proposta, então, é que você tenha uma atividade e a gente vai se organizando, obedecendo aqui a descrição, os recursos, o critério de avaliação, para que você possa se informar de como você vai ser avaliado nessa atividade. Aqui também você encontra todos os detalhes e como postar a atividade. É uma atividade através de tarefa, onde você vai colocar aqui o texto da apresentação em cada eixo temático. Mais uma vez lembrando, você pode postar
um componente do grupo apenas posta. E vocês podem postar um documento escrito o nome do tema e do nome dos componentes do grupo, ou todos os componentes daquele grupo postam a mesma tarefa. Não tem problema. Organize, veja a melhor forma de postar de acordo com o seu tutor. Ok? Lembrando que é para fazer a apresentação do caderno Este Ambiente, Tecnologia, Universo, Vida, contando com, no máximo, 2 laudas em cada uma dessas apresentações. Ok? E aqui estão as regras também, de acordo com o que está descrito lá no nosso cronograma. Bom, aí a atividade 4 e a atividade 5, nada mais é do que você enviar os cadernos. Nós separamos aqui, totalizando 5 pontos a cada caderno, onde a gente tem aqui, nessa primeira atividade, o envio de 2 cadernos. Nós selecionamos o eixo Ambiente e o eixo Tecnologia, né, para compor a atividade de número 4, a nota da atividade número 4. E a atividade número 5, os outros 2 eixos, Vida e Universo, né? Lembrando que o período é o mesmo, então fique a critério de cada equipe qual atividade vai ser enviada, qual caderno vai ser enviado primeiro, porque vão estar todos com o mesmo tempo de entrega, né? Então, nós separamos assim para facilitar a distribuição das notas, né? Então, cada caderno está valendo, tem um valor aí de 5 pontos, totalizando aí 20 pontos da construção desses cadernos, né? Lembrando que já teve a atividade 1, a atividade 2 e a atividade 3, que também faziam parte de etapas desse caderno. Então, aqui é a atividade 5, né? Com esses 2 outros eixos, a vida, o eixo Vida e o Universo, também realizado através, compondo a nota da atividade número 5, envio de mais outros 2 cadernos. Todo o detalhamento também você vai poder estar acompanhando o nosso cronograma da atividade 4 e da atividade 5, né? Como você vai ter essa pontuação de cada caderno, lembrando que é um somatório, né? Eu vou ter aí um valor de 10 pontos para cada atividade, sendo 5 pontos para cada caderno, né? Então, você pode estar aqui trazendo essa reflexão, identificando melhor cada etapa que vai construir esse caderno. E lá no nosso AVA, vocês podem fazer essa postagem desses cadernos, da mesma forma que foi feita a atividade 3, a atividade 4 e 5. Lembrando que em cada atividade nós colocamos aqui um fórum livre. Esse fórum ele não é avaliativo e serve de um canal de comunicação entre os cursistas dos polos, entre nós e você, os professores formadores, então a equipe do C10, de uma maneira geral, vocês podem estar utilizando esse fórum livre de dúvidas. Já achei uma temática, achei um link bem interessante, um vídeo interessante. Utilize esse material, esse fórum aí, para fazer esse compartilhamento, para a gente manter esse diálogo aí constante, né? Lembrando que você vai postar também uma atividade em forma de tarefa, cada tarefa em seu respectivo eixo. Então, essa se compõe, né, se resume as atividades do bloco 2 da disciplina 2. E aqui, como eu disse, né, uma dica, eu acho que nesse momento de ensino remoto, onde a gente está tendo muitas atividades, é uma dica de um trabalho colaborativo em forma assíncrona, né? Ou seja, vocês não precisam estar a equipe ao mesmo tempo trabalhando em cima do caderno. Então, qual é a dica que eu dou? É usar o Google Docs. Então, através do Google Docs, você pode trazer aquele modelo para o Google Docs. E aqui você vai no item compartilhar. Então, quando você clica aqui em compartilhar, vai abrir essa janelinha aqui. E aqui você pode digitar o e-mail dos componentes do seu grupo. Você pode fazer esse compartilhamento com o grupo de trabalho, né, inserindo o e-mail das pessoas. As pessoas estão fazendo um convite para fazer esse compartilhamento desse arquivo. E aqui é interessante você mudar a atribuição. Então, aqui na atribuição que aparece, ele sempre está como base como leitor. Você coloca como editor. Então, todas as pessoas que você inseriu, ou através do e-mail, ou você convidou através de um link,
ele pode editar esse documento. Então, nessa edição, vocês podem trabalhar de forma colaborativa. Então, vamos dizer, um componente do grupo ele pode estar participando, trabalhando em cima do mesmo documento, um dia da semana que seja a parte da manhã, só que os outros componentes não podem. Então, ele começa esse trabalho, vai fazendo essa edição e todas as versões vão sendo salvas. Então, ele diz lá quem mudou, qual horário que mudou. Então, eu acredito que seja a nossa forma aí mais interessante de trabalhar de forma assíncrona. Lógico que se vocês tiverem a possibilidade de marcar encontros através do Meet ou de outras plataformas que possa realizar essa atividade de forma colaborativa, melhor ainda. Caso não consiga, é uma opção, né? De trabalhar de forma colaborativa, de forma assíncrona. Lembrando que caso você não esteja utilizando e-mail institucional, você muda aqui também a forma de compartilhar, né? Se você estiver fazendo usando o seu documento pelo seu e-mail pessoal, não vai ter problema nenhum. Isso é só para quem está usando uma conta institucional. Você muda a atribuição, né, para qualquer pessoa que tiver esse link poder editar. Tá bom? Então, essa é a dica, né, de formas a trabalhar. A gente vai ter esses encontros, essas possibilidades. Acredito, né, que a gente tem aí, até o que a gente tem percebido ao longo do nosso curso, muitas ideias. É a hora da gente colocar em prática o que a gente viu de teoria lá na disciplina 1, né, trazendo para a nossa contextualização, sem esquecer da ciência por investigação. Aproveitem as atividades que, inclusive, vocês estão realizando de forma remota, né? Então, não é algo a mais, mas sim que você possa estar realizando. E, no final, vamos ter aí uma publicação bem interessante, bem robusta, de cadernos temáticos relacionados aos eixos que compõem o C10. Né? Então, bom trabalho a todos e todas. E qualquer dúvida, estamos lá à disposição através do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima. Tchau, tchau.